Olá, turminha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de estudo de ciências. Estamos na semana 15 e nessa semana nós vamos estudar um pouquinho sobre as células. Vocês já pararam para pensar do que é feito o nosso corpo? De que é feito as plantas, os outros animais? Pois bem, é o que a gente vai estudar a partir de agora, ok? Então, o que são células? Células são as menores partes, ou a célula é a menor parte do organismo dos seres vivos. Então, elas são as unidades de construção dos seres vivos, né? Do corpo, do organismo dos seres vivos. Isso quer dizer que as células são as unidades funcionais e estruturais de todos os seres vivos. Sejam eles uma planta, um animal, ou uma bactéria, ou um protozoário, ou um fungo, tá? Então, as células, também são consideradas unidades vivas, porque elas se alimentam, elas crescem, elas se reproduzem, porque uma célula dá origem a outra, e ela também respira, né? Ou seja, a célula, ela tem ciclo de vida. Então, as células do nosso corpo, por exemplo, não duram para sempre. Elas estão sempre se renovando, porque chega uma hora que elas morrem, mas antes disso, elas se reproduzem, né? E dá origem a outras células, tá? Nosso corpo, ele é formado por bilhões de células. Essas células são microscópicas, então elas só podem ser visualizadas com o auxílio de um microscópio. Com o avanço da tecnologia, dos microscópios, hoje é possível estudar o interior de uma célula. E com isso, dá para perceber e identificar as estruturas que formam a célula. E dá para perceber também que cada uma dessas estruturas desempenha um papel importante no funcionamento da célula. Para vocês verem, as células, elas são consideradas unidades funcionais do corpo dos seres vivos, porque todas as atividades que mantêm o organismo de um ser vivo em funcionamento, em atividade, acontecem no interior das células. Por isso que elas são as unidades funcionais. E elas são as unidades estruturais, porque elas formam o organismo de todos os seres vivos. Mas as células do nosso corpo, por exemplo, vou usar nosso corpo como um exemplo, elas não são todas iguais, porque elas não desempenham as mesmas funções. Então, as células, elas não são todas iguais no tamanho, nem no formato, mas elas contêm as mesmas estruturas básicas, tá? O que vai diferenciar é o tamanho e o formato da célula. Por exemplo, a célula nervosa, que são os neurônios, elas são diferentes, por exemplo, da célula dos nossos músculos, no formato, no tamanho, mas nas estruturas básicas, elas são semelhantes, tá bom? Então, as estruturas básicas de uma célula são 3. Isso quer dizer que a célula só tem essas 3 estruturas? Não. As células, elas têm várias outras estruturas menores, chamadas organelas, tá? Que a gente vai ver mais pra frente. Hoje, vou falar das 3 estruturas básicas: membrana plasmática, citoplasma e núcleo, tá? Então, a membrana plasmática ou membrana celular é uma estrutura que funciona como se fosse uma capa que envolve e protege a célula, permitindo a entrada e saída de substância do interior da célula. O citoplasma é a região que fica entre a membrana plasmática e o núcleo. É essa estrutura de amarelo aqui no desenho. É onde ficam os pequenos órgãos celulares, que nós chamamos de organelas. E, por último, eu tenho o núcleo, que é o centro de controle, centro de comando da célula. É onde fica armazenado o material genético da célula, tá? Nesse caso aqui, essa é uma célula que nós chamamos de eucariótica,
que é a célula encontrada na maioria dos seres vivos, tá? Então, o núcleo, ele fica no centro, como se fosse no centro da célula, né? E ele é o centro de comando da célula. O material genético, que é o DNA, né? Que é a estrutura que armazena toda a informação genética de um ser vivo, fica no interior do núcleo. E o núcleo, ele fica separado do citoplasma por uma membrana chamada de carioteca, tá? Ou membrana celular. Então, o material genético, o conteúdo do núcleo, ele não se mistura ao citoplasma como se fosse as outras organelas, tá? Esse estudo do interior da célula só se tornou possível, como eu já disse para vocês, com o avanço, né, da tecnologia. Hoje nós temos os microscópios eletrônicos de varredura, né, onde é possível ampliar várias vezes uma célula para poder identificar essas estruturas no seu interior. Então, as inovações tecnológicas, elas são muito importantes para o estudo e a compreensão da ciência, tá? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade ao estudo da célula. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas pequenas organelas que vocês estão vendo aqui no desenho e falar um pouquinho sobre as funções dela, né? Que cada uma delas desempenha uma função no interior das células, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula e bye, bye!